Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, eu quero então compartilhar com você uma mensagem de Deus. Fique atento neste vídeo, porque o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração. É uma mensagem e ao mesmo tempo um estudo bíblico com profundidade sobre Lucas capítulo 8. É bênção, viu? Fica aí aguardando. E no final do vídeo tem uma oração toda especial para abençoar a tua vida. Então, assista até o final. Se quiser assistir em 2 e 3 vezes, que o vídeo vai ficar um pouco longo, você faça isso, tá bom? E vocês, irmãos, dia 29, vocês que são inscritos aqui no canal, campanha de Yom Kippur. Se você está aqui pela primeira vez, não conhece a campanha do Yom Kippur que fazemos aqui, você vai acessar o primeiro link aqui nas descrições, tá? E vai assistir um vídeo que eu postei lá, já sobre o Yom Kippur. E venha participar desse propósito, tá? Vai estar escrito aqui nas descrições sobre o Yom Kippur 2019. É só você clicar, tá bom? E vir participar dessa campanha. São 10 dias apenas de oração, mas 10 dias intenso, forte, e os céus vai se manifestar poderosamente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, meu irmão, se inscreva, minha irmã, e ao se inscrever, ativa o sininho das notificações, tá bom? Faça isso nesse exato momento e marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like aqui abaixo, tá bom? No vídeo, e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Pega o link aí e manda para todo mundo do WhatsApp, do Facebook, manda para todos, porque é uma mensagem de Deus, poderosa. E quem quer me seguir lá no Instagram é @pastoreliseu_lustosa. Então, que Deus abençoe você. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Boa mensagem para você agora. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite para todos. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. Que bênção estarmos na presença do Senhor mais uma vez, né? Em mais um dia dessa campanha. E eu tenho certeza que essa campanha vai resultar para a vida de vocês grandes bênçãos, tá? Irmãos, preste atenção. Nós vamos dar continuidade. Eu até me arrependi de não ter gravado aquela ministração segunda-feira para colocar no YouTube aqui para os irmãos assistir. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia pegar uma continuação, que eu ia falar mais? E nós vamos continuar naquele mesmo tema, irmãos. Nós falamos sobre o profeta Elias, sobre o profeta Eliseu, sobre o ministério, o manto da qual o profeta Elias passou sobre Eliseu e despertou nele um desejo de caminhar, de servir. Nós falamos sobre o princípio de honra, nós falamos sobre filiação, que o próprio profeta, que antes ainda não era profeta, o próprio Eliseu disse para Elias: Elias, eu quero a unção dobrada. E nós entendemos que essa expressão dobrada, ou porção dobrada, né? Essa expressão, eu quero a porção dobrada, é uma expressão que é utilizada para quem quer receber herança, né? Entendemos isso. E só quem recebe herança é filho. Então por isso que nasce entre Elias e Eliseu um vínculo muito forte de paternidade espiritual. E no dia que o profeta Elias subiu na carruagem de fogo, que Deus o levou, ele clamou 2 vezes: meu pai, meu pai. Nós falamos sobre isso. Falamos também que o profeta Eliseu, desde antes, ele já era treinado para a guerra, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que restou de Azael, Jeú iria matar, e o que sobrou de Jeú, o próprio Eliseu iria matar. Hoje, dentro de um entendimento de batalha espiritual,
é o princípio da coletividade. Aquilo que eu não consigo vencer em oração, você pode vencer. E aquilo que você não vai vencer, outro pode vencer. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós iremos vencer. E é isso mesmo, irmão. Existem coisas espirituais que eu mesmo, nas minhas batalhas, nas minhas guerras, eu não vou vencer sozinho. Eu preciso de outro guerreiro para guerrear comigo. Nós falamos sobre isso. Existem batalhas que nós vamos vencer na coletividade. E às vezes você precisa da instrumentalidade de um ministério de uma outra pessoa. Porque no mundo espiritual ninguém é autossuficiente. Nós dependemos uns dos outros. Porque há coisas que Deus coloca na tua vida que não coloca na minha. E aí nós nos juntamos, nos unimos e entendemos esse projeto espiritual. E daí nós conseguimos formar um exército de pessoas que se ajudam. Então, e falamos muito também, que agora eu vou pegar aqui esse pezinho, que Eliseu demorou 11 anos para pegar a capa de Elias. E foi 11 anos servindo o profeta. Eliseu chegava, as mãos do profeta estavam sujas, Eliseu chegava com a água servindo ele. Os pés de Elias estavam sujos, chegava Eliseu como um servo para servir. E isso resultou, no final de todas as coisas, que ele consegue receber a capa e que ele também consegue receber de Deus virtude, unção, poder, e vai fluir em uma porção dobrada do Espírito, da unção, da capacidade de Deus que estava sobre Elias. Agora Eliseu vai fluir isso. E eu vou continuar no mesmo tema sobre servir, tá? Sobre servir. E lembra que eu disse muito o poder do relacionamento, o poder de estarmos juntos, o poder de caminharmos uns com os outros, o poder de você se conectar a pessoas que vão estar te instruindo, que vão estar te ensinando, que vão estar ministrando na tua vida. Existe um poder sobre isso, de não sermos apenas seguidores, mas sermos discípulos. Eu falei segunda-feira que Jesus, ele nos chama, e a nossa comissão, o nosso comissionamento é que nós venhamos gerar discípulos. Mas uma coisa que eu não citei, o que eu vou citar agora: Jesus não teve só discípulos, Jesus também teve discípulas que fizeram grande diferença no ministério de Jesus. Mulheres que caminhavam e seguiam Jesus. A lei rabínica e os homens também do evangelho que escreveu, quando você lê as passagens das mulheres seguindo a Jesus e caminhando atrás de Jesus, aonde ele ia, ouvindo todas as ministrações, vendo os milagres também, porque elas mesmas também tinham vivido isso. Elas mesmas tinham vivido isso. Você não chega a um entendimento, mas será que elas eram discípulas também? Será que também elas não eram apóstolas, ou seja, pessoas enviadas também? A grande verdade é que foi, mas isso não é oficializado de forma nenhuma. Mas essas mulheres caminharam com Jesus muito tempo, e fazendo muito mais do que os principais discípulos. Na cruz, tanto na crucificação de Jesus, como após a crucificação, dos homens, um só estava lá com Jesus, era João. João estava ao pé da cruz vendo Jesus, o único que estava lá. E adivinha quem estava com João chorando lá? Maria, mãe de Jesus. E não só Maria, mãe de Jesus, as mulheres que caminhavam com Jesus. Isso na crucificação, vendo ele morto lá.
Sabe quem é que estava após a crucificação? Quem é que foi visitar o túmulo de Jesus? As mulheres, irmão. Porque onde os discípulos estavam? Os apóstolos, né? Quem sabe? Pedro, a gente sabe onde estava. Correndo, se escondendo e dizendo: não conheço ele não. Nunca nem vi, como o meme que tem na internet. Nunca nem, Jesus, não quero nem ver. Não, mas você anda com ele. Eu não, estou fora. Mas olha o valor dessas mulheres. E elas não estavam andando Jesus só por interesse, não. É porque elas reconheciam que realmente ele era o Messias. E elas andavam com Jesus não pelo aquilo que Jesus poderia dar financeiramente, mas espiritualmente para elas. E dito tudo isso, feita essa introdução, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 8. Eu tenho um monte de palavras aqui, irmão, no original, para a gente enrolar a língua hoje e tentar entender mais um pouco. Lucas é só 3 versículos. Vamos gastar um tempão nesses 3 versículos aqui. Lucas capítulo 8. As mulheres que serviam a Jesus. As mulheres que andavam com Jesus. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 discípulos iam com ele, com Jesus. E além dos 12 discípulos, olha o versículo 2: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que servia com os seus bens. Só até aqui. Muitas outras que nem estão escrito aqui. Muitas outras mulheres que andavam com Jesus também, que estavam participando ativamente. Preste atenção, irmão. Mulheres que iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho com Jesus, com os 12 discípulos, 12 apóstolos. Elas estavam lá. Elas eram discípulas também, porque elas andavam junto. E não só isso, elas, os serviam com os seus bens. Para começar esse entendimento, eu tenho 3 definições. Quantas? 3 definições de servir, ok? 3 definições gregas de servir. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre o servo. Diga assim, servo. A palavra servo, ou em outras traduções, escravo, no original grego é doulos. Diga comigo, doulos. Essa é fácil, né, de falar. Doulos. Essa palavra doulos, que é servo, vem da palavra doi, ou del, né? Depende do como você pronuncia. Vamos deixar del, D-E-O, del. Essa palavra significa atar com um laço. Olha só, atar com um laço. Significa prender ou prender em cadeias, lançar na prisão, ou um homem em condição servil, ou seja, um homem escravo. Essa palavra e essa primeira expressão de servir é um escravo que ele trabalha apenas para sobreviver.
é uma pessoa presa, é uma pessoa que está atada ao seu dono, ao seu senhor, é uma pessoa que vai trabalhar querendo ele ou não, porque ele é um escravo. Essa é a primeira definição de servir, ok? A segunda definição de servir, nós encontramos uma palavra, essa todo mundo conhece, diga assim, diácono. É fácil, né? Diácono. Diácono, essa palavra significa aquele que serve às mesas. Repita comigo, aquele que serve às mesas. Pois bem, essa palavra diácono também tem a ver com o escravo. Só que o diácono, ele é um escravo livre. O que é um escravo livre? É um contratado. É uma pessoa que foi contratada para fazer um trabalho, um serviço, e ele recebe por isso. Ele tem a ligação com aquela pessoa de um escravo, porque ele faz um trabalho serviçal, mas ele está ligado a essa pessoa por causa de um contrato, certo? Então nós temos aqui um diácono que é um homem livre, certo? Eu anotei aqui para depois vocês lerem em casa, que se a gente for pegar aqui, fica muito tempo. Lucas 17, versículo 7 ao 10. Porque Jesus lá ele fala uma parábola. E a palavra que ele usa servo lá é essa palavra diácono, que na verdade lá é diaconel. Tem só uma mudancinha no final. Diaconel é a palavra que Jesus usa lá. Na parábola, Jesus ele está se comparando com aquele servo. Jesus ele troca de lugar com aquele servo. Ele diz o seguinte nessa parábola de Lucas 17: se um servo acaba de chegar do campo de trabalho, o seu patrão vai o convidar para se sentar à mesa? É uma pergunta que ele faz. Jesus diz: creio que não. Pelo contrário, ele chegando do trabalho, ele vai dizer para o seu servo: prepara minha roupa, faz uma comida para mim e me serve aqui na mesa. Aí sabe o que acontece? O servo vai lá e faz tudo que o patrão, o dono mandou. Jesus disse isso na parábola. Depois o próprio servo, o próprio trabalhador, o próprio escravo vai dizer para ele mesmo: fiz tudo que o Senhor me mandou. Qual é a conclusão? A resposta final é: eu sou um servo tão inútil que eu só faço aquilo que me mandaram. É como se fosse um robô. Mas a grande verdade é que Jesus, a vida dele foi fazer isso, fazer aquilo que o seu pai o mandou, o enviou, que é servir. Só que para o servo e o patrão, esse relacionamento de falar para o servo: senta aqui na mesa comigo e come comigo, é uma coisa impensável. E é justamente isso que Jesus fez, e isso que Jesus vai fazer lá no reino dele. Vai falar para todos aqueles que trabalham na obra dele: chegou do campo de trabalho, você pode sentar aqui comigo e comer. Hoje você não precisa fazer nada, quem vai fazer por você sou eu. É diferente o tratar de Deus para com os seus servos. Vai ser diferente quando nós chegarmos lá, né? E nós, lembra que eu falei segunda-feira um pouquinho disso? Então essa é a segunda definição. Diácono é um servo, porém um servo livre, que ele pode pegar qualquer trabalho, ok? Terceira definição de alguém que serve, anota aí: terapon. Diga comigo, terapon. Terapon vem de quê? Terapeuta. Vem de quê? O terapeuta também é alguém que presta um serviço. Essa palavra terapia ou terapeuta veio do grego, todo mundo sabe disso, certo? O terapeuta é um servo, é um escravo livre, porém ele presta serviços particulares
Serviço o quê? Particulares, ou seja, para um nicho, um grupo de pessoas, uma espécie de pessoas com um problema especial. O terapeuta é ele que vai fazer isso, né? Ele vai servir uma pessoa para ajudá-lo em um problema que essa pessoa tem. Esse é o terapeuta. E naquela época, o entendimento do terapeuta era o seguinte: ele faz isso de graça, ele faz isso sem cobrar, ele faz isso com a única motivação, diga comigo, manifestar o amor. Ele faz por gratidão, ele faz porque quer ajudar, ok? Então preste atenção, nós temos 3 definições de servir: aquele que é escravo, que não tem outra opção, tem que trabalhar. Nós temos os diáconos, que são os escravos livres, que eles estão fazendo, mas eles não estão fazendo de graça, eles estão ligados a um contrato, a um trabalho talvez. E nós temos aqui o terapeuta, que era alguém que prestava um serviço particular com a intenção de ajudar alguém sem receber nada em troca. Por que eu dei essa volta toda para falar? Para a gente entender Lucas capítulo de número 8, certo? Vamos lá de novo na leitura. Olha aqui, ó. E aconteceu, primeiro versículo, viu? E aconteceu depois disso, que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Os 12 discípulos iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas. Pausa aqui. Curadas. Pega essa palavra, repita comigo: curadas. Geralmente, as palavras que você encontra no Novo Testamento, quem estuda mais um pouquinho sabe. Existe uma palavra chamada souzo. Como é que é o nome? Que é até o nome de um ministério de louvor que tem, parece, né? Não é, Samar? É isso mesmo. Essa palavra souzo no grego é a palavra que se dá para curar. Mas também não só curar. Souzo também significa salvar ou preservar. Essas 3 definições. Por exemplo, Jesus fala assim para a pessoa: vai que a tua fé te salvou. A palavra salvou é souzo nessa passagem, que tanto significa salvar da eternidade, salvação, ir para o céu, como também curar. Vai que a tua fé te curou. Então essa palavra souzo serve para isso. Mas aqui, nesse capítulo e nesse versículo, não é souzo, é a palavra terapeu. É a palavra terapeu. Está ligado ao contexto, tá? Está ligado ao mesmo entendimento. Então, quando a Bíblia fala que essas mulheres foram curadas de espíritos malignos e enfermidades, nós vamos encontrar no original a palavra terapeu, que significa o quê? Uma terapia. O que é uma terapia, irmão? Se eu falar para você: irmão, vem aqui fazer uma terapia. Se eu sou um médico, um doutor, hoje também até se usa esse termo em algumas igrejas, né? Vou fazer uma terapia de libertação, uma terapia do não sei o que dá. O que é uma terapia? Um processo. É um quê? Um processo. Então nós temos aqui, ler é fácil, né? Então nós temos aqui a palavra terapia, que significa atos repetitivos. Significa o quê? Mas não só isso, tem mais coisa. Terapia também significa atos que se repete com um paciente, visando a cura. Ou na posição de um médico que a pessoa vai ali se consultar várias vezes, receber tratamentos, que o tratamento faz parte da terapia.
Então essa pessoa vai receber tratamentos, medicamentos, um monte de coisa. Isso tudo faz parte desse processo chamado terapia. E para obter o seu resultado de cura, seu resultado de saúde. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Isso é muito fácil de entender. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que aquelas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e também enfermidades, foi um processo de libertação que houve na vida daquela mulher. Ah, pastor, mas eu pensava só que Jesus curava instantaneamente. Eu já preguei isso aqui várias vezes, de nível de trevas e níveis de glória. E outra coisa também, não fica jogando a responsabilidade dos seus erros nas costas de Jesus não, viu? Porque Jesus disse para aquela mulher, como disse para vários outros: vai e não. O maior processo é na alma, irmão, porque no espírito é fácil. É, irmãos. A Bíblia diz que Maria Madalena não estava aqui, sim ou não? Jesus tinha expulsado quantos demônios dela? 7 demônios. E quantas pessoas, irmãos, por não participar de uma terapia, de um processo de libertação, que não só envolve sai capeta, porque o povo acha que libertação é só isso. Esses dias atrás, antes de eu ir para a Europa, nós passamos aqui quase 3 meses falando sobre o espírito do homem. Foi mensagens fortes. Quando a pessoa entende quem é ele no espírito, e também qual é a missão do diabo de tomar posse do ser humano. Quando eu falo ser humano, estou falando de corpo, alma e espírito. A pessoa começa a entender como é que funciona o mundo espiritual de fato e de verdade. E quando você tem um conhecimento, você auto se blinda com isso. Porque você fala, opa, eu não vou dar mais esse deslize, porque aqui é uma brecha para as coisas ruins entrar na minha vida. Quando Jesus diz para aquelas mulheres ou para aquelas pessoas, vai e não peques mais, tem um que ele até complementa, para que não suceda coisas piores. Porque Jesus sabe, e eu sei também disso, que tem pessoas que vem, está perturbada, está endemoniada, está cheia de problema, cheia de enfermidade, e às vezes recebe uma oração, o bicho sai, o demônio vai embora, nós expulsamos. Mas se essa pessoa voltar aos mesmos pecados, às mesmas práticas, às mesmas coisas, ele volta, o espírito volta. Aí é um processo, irmão, aí é uma terapia. Dentro desse entendimento, o que você imagina? Porque lá em Lucas capítulo 7, nós vemos a passagem que a mulher pecadora, que todo mundo diz que é Maria Madalena, mas não dá para saber exatamente, eu acredito que é, mas não fala se é ela mesmo, mas bem provável é. E se supondo que é ela mesmo, que ungiu os pés de Jesus, porque o que conecta ela com essa mulher pecadora com Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher rica, porque o unguento que aquela mulher pecadora derrama nos pés de Jesus, hoje em reais, vale aproximadamente 14 mil reais, uma porção de nardo, uma porção daquela que ela derrama nos pés de Jesus. O próprio Judas Iscariotes lá, você vê a passagem, lembra? Por que ela está fazendo isso? Por que não vende esse negócio tão caro, pega o dinheiro e doa para os pobres? E Jesus repreende ele lá, que valia muito, irmão, era uma mulher de condição. Muitos julgam ela dizendo que era uma prostituta, ninguém sabe. Aí ela é prostituta, por isso que ela tinha muito dinheiro, que ela se prostituía. Não, quando você estuda a raiz da coisa, ela morava na cidade de Magdala, é uma cidade turística, vivia da pesca, era uma cidade que o fluxo financeiro era muito grande, irmão.
E bem provável ela era uma filha de alguém que tinha muito dinheiro lá, de alguém que tinha condição financeira. Então ela vai diante de Jesus e derrama aquele vaso com aquele unguento que era o nardo, caríssimo, porque ela tem condição. Ela vai para ofertar, para sacrificar aos pés de Jesus. E depois daquilo, lá na casa de Simão, vai, mulher, porque os seus muitos pecados são perdoados. Na verdade ela não foi, ela continuou seguindo a Jesus daí em diante. Se eu estou falando que essas mulheres passaram por uma terapia, não dá base para a gente pensar assim: será que foi o primeiro encontro dela ou teve outros encontros que ela teve com Jesus? Talvez aquele encontro de Lucas capítulo 7 tenha sido o último que fez com que ela obtesse uma libertação. Quem sabe informalmente em outros lugares aonde Jesus pregou, que ela não pôde chegar perto de Jesus, ela estava lá. Quem sabe depois desse processo aqui, que Jesus disse para ela: vai, mulher, teus pecados estão perdoados, que ela começou a caminhar com Jesus, Jesus fez várias séries de orações e ministrações para libertar ela. Porque na passagem de Lucas capítulo 7, aonde você vê Jesus expulsando 7 demônios dela? Não tem. Jesus só fala para ela o quê? Seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Jesus não falou: sai dela 7 capeta. Talvez foi depois que ela começou a andar com Jesus. Ou seja, houve uma terapia, houve um processo, e não só dela, como das outras mulheres. A Bíblia conta aqui da outra mulher que caminhava com Jesus, que o esposo dela era um homem muito importante, era um dos braços direitos de Herodes, ele era o procurador, ele era alguém importante. E bem provável que essa mulher aqui, ela estava lá em João capítulo 4. João capítulo o quê? Foi quando Jesus curou o filho dela. Na verdade ela não aparece em João capítulo 4, só aparece um homem, o tal do Cusa. Jesus curou o menino que estava com febre, praticamente morrendo. E aquela mulher viu Jesus curar o filho dela e decidiu então andar com Jesus. A outra mulher, essa não tem tanto, a Bíblia não fala, e também tanto a Bíblia como também a história não fala muito dela, de Susana, né? Alguns arqueólogos sabem que naquela época, naquele tempo de Jesus, havia uma mulher com esse nome que era muito importante, que era muito prestigiada, né? O nome dela significa lírio, que tem a ver com beleza, que era uma mulher formosa, que era uma coisa assim, mas não tem tanto o que dizer. A única coisa que Jesus disse dessas 3 e de outras, que eram mulheres que andavam com Jesus de aldeia a aldeia, cidade em cidade, servindo a Jesus com os seus bens. E a outra palavra que eu tenho aqui é, por exemplo, eu disse para vocês que de Maria Madalena saiu 7 demônios, né? Eu anotei essa palavra saiu, que significa expulsar, significa fugir, ou seja, que fugiu, que saiu dela. Nós temos 2 palavras gregas aqui. Nós temos a junção, ok? A junção Ezé Shomai, diga assim, Ezé Shomai. Ezé de exterior, de fora, de sair. Shomai, que já significa praticamente sair, ou seja, saiu de dentro. Ezé Shomai, saiu de dentro dela. 7 espíritos, ou seja, apreendeu
fuga. Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios. E aí, não está aqui, mas eu coloquei para a gente entender com mais vigor, com mais entendimento, o que é expulsar um demônio, hein? O que é? Vamos mergulhar um pouco no original? Sim ou não? Bora lá. Expulsar é uma palavra chamada ekbalo. É fácil, né? Então repete aí. Ekbalo. No grego. A palavra ekbalo significa forçar a saída. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Quando eu forço a saída de alguém, eu chego com educação. Dá licença, por favor. Quando falo expulsar, irmão, é com força, é com agressividade. Então, o demônio, você não pede ele para, dá licença aqui, demônio da minha vida, você está me atrapalhando. É assim que você fala? Não, irmão. Tem gente que é. A oração dele é tão fraca que o diabo fala assim: olha quem está me mandando sair. Meu Deus do céu. É forçar a saída. Também significa, ekbalo, remoção contundente de alguém de uma residência, ou seja, expulsar alguém de casa, com força. E quando fala de residência, que fala de casa, nós lembramos da palavra oikos no grego. Oikos significa casa, significa corpo e também significa família. Expulsar do seu próprio corpo, expulsar da sua própria casa. Expulsar com quê? Com contundência. Ser contundente, irmão. Certo, preciso, tá? Ou então, essa palavra ekbalo pode também ser traduzida, tem mais um monte aqui, vou falar para vocês. Expulsão com vigor. O que é vigor? Vigor é força. Expulsar com força. Para você expulsar demônios, irmão, tanto da sua vida como da vida dos outros, tem que ter força espiritual. Como que eu vou adquirir força espiritual, pastor? É com aquela minha oração, Senhor, meu Deus. Aí você já dormiu na oração. Tem gente que acha que vai expulsar demônio, porque expulsar você tem que falar. Aí eu vou expulsar com a força do meu pensamento. Ora, irmão, abre a boca e ora. Ele fica, abre a boca só fazer. Expulsar demônio com força como, irmão, desse jeito? É com agressividade. É lógico que eu estou falando com um princípio espiritual. É com agressividade. Da mesma forma que você fala com raiva de algo, de uma situação, com alguém que te fez o mal, que te fez um dano. É engraçado que a gente sabe ser agressivo às vezes com outras pessoas, né? Aí você não pega essa agressividade para usar no mundo espiritual. Com outras pessoas, com semelhantes, com o próximo, você vai até pro tapa, até o UFC sai, chute, pesada, tudo. Por que você não pega essa agressividade e faz isso no mundo espiritual, em oração, em jejum, em adoração? Quando Samuel, os irmãos estiver no louvor, na adoração, você adora mesmo com força, com vontade, com violência, porque é dessa forma que o mal sai, irmão. Você não vai ficar, dá licença aqui, Pombagira, está acabando com o meu casamento, com a minha vida moral. Você pode dar licença, por favor? Meu irmão, é chute, é porrada, é saia, é fogo, é raio, é relâmpago, como naquela vez que nós ensinamos isso aqui. Essa palavra também, ekbalo, significa excomungar. Excomungar é excluir alguém, é fazer a retirada dessa pessoa ser. E tem a ver, está ligado com um contexto de divórcio. Olha que bacana. Está ligado ao conceito de quê? De divórcio. Porque normalmente esses espíritos que estão rodando a nossa vida, estão atrapalhando a gente, eles estão conectados conosco por causa de uma aliança. Pecados, iniquidades, maldições, os antepassados que publicamente tinham pactos, aliança com esses espíritos, eles vêm.
Então expulsar significa também o quê? Quebrar alianças. Por isso que sempre nós fazemos umas orações de renúncia, quebrando alianças, porque expulsar tem a ver com isso. Porque como que você expulsa um marido da própria casa dele? Tem como? Não, ele vai dizer: é minha casa, sai fora, tá doido? Estou dentro da minha casa. O que é que legitima esse homem, essa mulher ser dono? Às vezes o matrimônio, às vezes o casamento, às vezes a aliança. Eu sou dono desse lugar, eu não vou sair. Então, enquanto não quebra-se a aliança, não sai. No entendimento hebraico, nós encontramos também palavras expulsar como banir e exilar. Exilar é colocar em uma terra distante, isolar essa pessoa numa terra distante. Então, quando a Bíblia diz que Jesus expulsou esses demônios em uma terapia, houve tudo isso: quebra de aliança. Jesus foi com força, com vigor, expulsando esses espíritos dessas mulheres e curando essas mulheres em um processo de terapia, um processo contínuo, mas um processo que ia. Caminhando, vamos para frente. Vou pular aqui uma coisa aqui, que não vai dar tempo não. A Bíblia diz então que aquelas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Essa palavra é mais difícil de falar. Diga comigo, vou repetir, depois você fala tudo uma vez. Vamos ver se você consegue, tá? Diga assim, tos. Fala tudo. Aê, irmão, vocês conseguiram. É a palavra bens, upachontos. Essa palavra bens significa posses. Eram mulheres que serviam a Jesus com as suas posses. Essa palavra também significa propriedade. Essas mulheres serviam a Jesus com as suas propriedades. Em outras traduções na Bíblia, talvez na Bíblia de vocês está escrito fazenda, né? Fazenda. Essa palavra upachontos descreve um indivíduo com grande riqueza ou que possui uma enorme fortuna ou patrimônio. Essa palavra só era usada para esse tipo de pessoas ricas, pessoas que tinham um fluxo financeiro e um capital financeiro. Como elas eram dono de posses, era como se fossem mulheres empresárias hoje, que das posses, da propriedade delas, elas pegavam e serviam a Jesus, mantinha o ministério de Jesus, e não só de Jesus, como de todos os outros que caminhavam com ele. Essas mulheres, talvez, a Bíblia não diz, eu estou falando talvez, foram elas que compraram as vestes de Jesus que os caras rasgaram depois, porque lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Por que lançaram sorte? Lançar sorte é dar um preço, é dar um valor. Porque uma veste como aquela, porque a Bíblia diz que a veste de Jesus ali era uma veste sem costura, era uma manta, um manto, um vestido sem costura, que naquela época, irmão, uma roupa sem costura era caríssima. Jesus andava com o bom e do melhor, irmão. Jesus não era um mendigão, um doidão, não. Andava do bom e do melhor. Por isso os caras olharam para as vestes de nós, isso aqui é caro, meu irmão. Vamos pegar para nós, vamos tirar dele agora. E tiraram dele. Lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Ou seja, essas mulheres, elas eram parceiras, mantenedoras. E não só isso, elas também eram discípulas. Porque elas ajudavam, além do financeiro, elas iam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ajudando Jesus a anunciar o evangelho do reino, com os seus bens, com as suas fazendas. Isso eu estou falando de 3,
Porque eu anotei aqui também a expressão grega, muitas outras. A Bíblia diz que além delas, havia muitas outras. Essa palavra é fácil, é polos. É o quê? Polos no grego. Polos significa muitos ou grande quantidade. Ou seja, havia uma grande quantidade de mulheres que patrocinavam diretamente Jesus e os 12 discípulos. Talvez não seja coincidência que depois do versículo 3 aqui, Jesus ele vai entrar na parábola do semear. Depois que fala das mulheres que ajudavam ele financeiramente, que semeavam na vida dele, ele vai entrar com a parábola do semeador. Preste atenção, vou resumir, vou concluir para a gente fechar. Por aquelas mulheres serem curadas, libertas, aquilo traz uma ligação, aquilo traz um relacionamento, aquilo desperta dentro delas um desejo que o dinheiro não poderia dar, de experimentar coisas sobrenaturais, de ver o sobrenatural acontecendo, e elas queriam ser participantes disso. Eu costumo dizer para os irmãos que não é pecado você orar a Deus e pedir prosperidade, porque o dinheiro, irmão, para algumas pessoas é uma ferramenta de bênção. Você usa como ferramenta de bênção. Eu sei que tem pessoas que o coração está totalmente cheio de avareza, cheio de coisas ruins, que vão usar essa ferramenta chamada dinheiro para financiar o pecado, patrocinar as trevas, para ele mesmo desenvolver, ter condição para manter pecados, desejos pecaminosos dentro dele. Mas eu quero dizer que nem todas as pessoas são assim. Eu quero dizer para vocês que existem pessoas que têm um foco no reino também, que tem pessoas que querem usar essa ferramenta e estão dizendo, Deus, ontem eu estava falando, uma irmã que comentou lá no vídeo lá, ela falando, pastor, eu quero ser rica, que eu quero ajudar muitas pessoas. A irmã mandou um zap para mim dizendo isso, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero ajudar o orfanato, eu quero ajudar a igreja, eu quero ajudar hospital do câncer, um monte de coisa, mas para isso Deus tem que me dar condição. E eu falei, em nome de Jesus, irmã, eu vou orar para a senhora ter, porque ela tem uns projetos muito grandes lá, algumas coisas que estão amarradas na vida dela, porque são pessoas que já estão convictas de que o dinheiro é uma ferramenta para abençoar outras pessoas. Eu sei que tem gente que se perde, mas nem todos são assim, nem todo mundo é assim. Olha o exemplo dessas mulheres, eram mulheres de posse, mulheres de condição, pessoas que estavam ali andando com Jesus e não era por interesse. E Jesus ao mesmo tempo não está se vendendo, é porque aquelas mulheres enxergaram em Jesus, caminhando com Ele, nós vamos prosperar, não financeiramente, que nós não precisamos, mas espiritualmente. Não é à toa, que como eu disse no começo aqui da pregação, da ministração, não é à toa que depois da crucificação, que Jesus foi levado lá para o túmulo, elas vão e levam perfumes, e aquele negócio valia dinheiro, irmão. Elas levam especiarias para cobrir o corpo de Jesus. Rapaz, se a gente começa a entender isso e viver isso, e começar a mudar o nosso coração e ver em uma outra percepção, Deus levanta pessoas financeiramente, e eu quero que Deus faça isso aqui com você, para nos ajudar a levar esse evangelho, a sair de cidade em cidade, de lugar em lugar. Eu já faço isso há muitos anos, minha família já faz isso há muitos anos, mas a gente sabe que existe um entrave financeiro. Eu estou com esse carro aqui, os irmãos vê, desde aquele dia lá, que eu fui lá e o carro deu pau no meio do caminho, estragou, nunca consegui, e agora é uma prova, porque agora o sol está dando 42 graus aqui, esse dia nós estávamos aqui no jardim, mas 42 graus, e eu não posso ligar o ar-condicionado dele, que é 3 mil para arrumar, porque se eu ligar, o cara disse, se você usar, pastor,
ele pode estourar aí, ó. Tem uns negócios lá, um cilindro, né, que ele fala. O cilindro queimou. Só outro, R$3.000, porque 1.000 e tanto é a peça, não sei quanta mão de obra, mas não sei outra coisa. Porque troca uma coisa, é trocar um monte. São os entravos. Eu tive que ir para Belo Horizonte e paguei, porque se precisasse ir de avião, eu tinha ido de carro. Mas Deus vai levantar pessoas para a gente trabalhar e fazer um grande comissionamento, um grande projeto, irmão. E não é só vocês também ficar bancando isso, não. É vocês fazer que nessas mulheres. Vamos conosco, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ajudando, colaborando, contribuindo para que o evangelho seja pregado. A terapia, vou finalizar, a terapia que Jesus fez com aquelas mulheres, o processo de libertação, o processo da cura das enfermidades, o processo de evangelizá-las, conectou a alma de Jesus com a alma daquelas mulheres. A parte mais difícil da igreja não é você vir aqui receber uma oração, não é só isso, é você estar disposto a caminhar e passar por uma terapia, e passar por um processo. O que é mais chato, o que é mais enfadonho é a terapia. Porque o que significa terapia? Diga assim, atos repetitivos. Aí a pessoa fala, pastor, mas eu vou ter que orar 40 dias, é mesmo? É isso? Não, não é só 40. Se não der certo os 40, você ora mais 40. Ah, é? E se não der nos 80? Mais 40, 120? Ah, não dou conta não, mãe. A terapia é que pega. Porque todo mundo está no quê? Eu quero uma fórmula mágica. Fala um bilim-bim aí, pastor. Na minha cabeça e acaba com os pior e com tudo que está aí. Resolve meu problema. E não é assim. Existem casos que é um processo, que é uma terapia. E se Jesus teve que fazer um processo terapêutico, Jesus que vivia em alto nível de glória, de poder, de unção, quanto mais eu, quanto mais qualquer pastor hoje, que não chegamos ainda à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo. E eu tenho coragem de assumir isso, que tem problemas de enfermidade e doença que eu preciso orar mais e buscar mais e enjoar mais, e isso eu estou fazendo. Essa semana agora, até baixei um vídeo de um irmão comentando sobre um livro de um pastor muito conhecido aqui de Goiânia, de uma igreja bem tradicional, e ele disse assim no vídeo que não existe mais apóstolos, porque os apóstolos de antigamente, ele falou 4, viu? Vou falar só uma. Um dos requerimentos de um apóstolo era curar uma cidade toda. Eu falei, esse cara fumou maconha muito mais do que eu. O cara, para ser apóstolo, ele tem que curar a cidade toda. Eu falei, se nem Jesus lá em Mateus capítulo 13, se nem Jesus lá em Mateus capítulo, ele não curou todos? Por que Jesus não curou todos lá em Mateus capítulo 13? Lê o último versículo, 58. E Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Ou seja, teve gente que foi lá e não foi curado e não recebeu o milagre, não foi por causa de Jesus, a incredulidade deles. O cara vem com um papo assim, umas conversas só para desprezar a reforma apostólica que está acontecendo hoje. Inclusive eu estou pensando seriamente em fazer um vídeo resposta sobre isso. Ele falou muita besteira, irmão. Ele falou baseado num livro que ele leu desse pastor aqui de Goiânia, muito conhecido na mídia. Irmão, é muito. Aí ele falou muito do apóstolo Paulo. Aí ele falando e eu lembrando aqui, ó. Será que ele esqueceu? Porque daí ele quis validar o ministério do apóstolo Paulo, dizer, ó, o apóstolo Paulo foi o 13º e pronto, e acabou, não tem mais. Ele se encaixou em tudo que eu falei aqui anterior, das 4 coisas que ele disse. E na verdade Paulo não se encaixou nisso. Ele tinha que, uma outra coisa, ele tinha que ser chamado por Jesus. Matias foi chamado por Jesus? Não.
Matias foi colocado no lugar de Judas Iscariote, nem viu Jesus. É umas fundamentações assim tão esdrúxulas. Uma coisa, isso nós vamos estudar na escola de ativação profética agora, tá? Isso aí, os apóstolos do Novo Testamento. Uma pergunta só para matar essa charada, já que eu comecei a falar. Quantos pastores tem na Bíblia no Novo Testamento? Homens que foram dados assim, esse é o pastor fulano de tal. Quantos? Nenhum. Pastor Tiago, não, pastor tal, não, pastor, não tem. Nenhum. Ou seja, esse pessoal, eles conseguem reconhecer o ministério pastoral, que é o que menos tem fundamento bíblico, que o único fundamento é Efésios capítulo 4, que também fundamenta o ministério apostólico, tá? E enviarei para vós apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A única, no Novo Testamento, a única fundamentação é esse versículo, ok? Eles conseguem reconhecer o ministério apostólico, ou melhor, pastoral, que não tem nenhum outro falando assim, não, Pedro era chamado de pastor, o outro era pastor. Não, você vê mais as referências de quem? Apóstolo. Tem mais apóstolo do que pastor. Só que daí, irmão, isso vira uma confusão. O cara disse, não, ele tem que curar todos. E Paulo falando lá em 2 Timóteo, capítulo 4, dizendo que deixou Trófimo, o meu amigo, doente. Não, é porque para ser apóstolo no dia de hoje, a sombra tem que curar. Senão, e o cara falando assim, e não é esses testemunhos aí de televisão que não dá nem para ser comprovado. Falei, então tá chamando todo mundo de mentiroso? Quantos milhões de pessoas foram curadas aí com o ministério de pastores e homens de Deus e mulheres de Deus? Não, é porque um povo crítico, cético, incrédulo, que não acredita mais em libertação, milagre, nada. Não sei nem para que tem essas igrejas. Na verdade eu sei, é o contrapeso nosso. Eles servem também, eles são bons. Só essa parte que me entristece, porque eles querem a todo momento descredibilizar a reforma apostólica que está acontecendo. Não tem mais apóstolo. Esse negócio de reforma apostólica, esses caras que se levantam como apóstolo, como sei o quê. Quem é que está preocupado com o título, irmão? Se você me encontrar na rua e falar, Eliseu, tudo bem com o senhor? Tudo bom. Não precisa me chamar de pastor. Porque tem um monte de pastor que é chamado de pastor, que não é pastor, é sem vergonha, safado, pedófilo, vagabundo. Um monte de coisa ruim. Não tem problema, nem esquento com isso. Porque quem eu sou em Cristo, é em Cristo, não é para os outros, é em Cristo. E o que eu sou em Cristo vai refletir na vida das pessoas. Então eu não tenho essa crise. Eu não tenho esse problema. Pode me chamar de qualquer coisa. Não estou preocupando com isso. Porque antigamente na escola me chamava de outras coisas bem pior. Ô neguinho, vem cá neguinho. Vem cá não sei o quê. E eu estava esquentando com isso? Nem aí. Então, é umas bobeiras, é uma baboseira. E muitas pessoas, por não estudar a Bíblia, por não conhecer, ficam a padecer. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Vocês sabem que quem assistiu o vídeo onde eu falei sobre o Yom Kippur, no dia 29, que vai dar num domingo, se esforcem para vir, vocês que vêm. Nós vamos começar o Yom Kippur aqui na igreja, no dia 29, domingo de manhã, tá? Venha para a abertura, para a gente fazer uma oração de abertura, uma ministração de abertura, tá? E aí nós vamos fazer a campanha no decorrer dos cultos, tá? No YouTube eu vou fazer diretão, uns 10 dias, do dia 29, porque nós vamos fazer o culto de manhã, aí à tarde para a noite eu faço a oração no YouTube. Mas vocês estão aqui na igreja vindo, vocês vão antecipar isso. E depois também faça as orações do YouTube, porque como vai ter dias que não vai ter culto aqui, mas vai ter a oração do YouTube, aí vocês acompanham também, né? Vocês viram que eu mobilizei pessoas para entrar comigo num projeto financeiro, porque nós estamos abrindo um programa de televisão lá em BH, são 30 cidades que vão ser alcançadas
por um programa de televisão. Na verdade, eu vou fazer um teste para ver qual é o alcance e a força que essa televisão tem. Me ofereceram, o pastor lá me ofereceu um preço muito bom, que aqui em Goiânia, se eu fosse fazer rádio, talvez seria a metade, só para você ter a noção. E isso, na verdade, o valor que ele me ofereceu para fazer televisão, há 6 anos atrás, né, pastora? Nós foi procurar aqui uma dessas rádios de Goiânia, sem citar o nome. O cara me cobrou para fazer meia hora, uma vez na semana. O valor que o cara me cobrou para fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta de televisão lá em Belo Horizonte. Aí eu pensei, Deus está abrindo essa porta, vamos lá, vamos fazer um teste, fazer um contrato. E aí firmamos um contrato lá. Tem muitas pessoas que me acompanham lá em Minas Gerais, na Grande BH. E o projeto é começar com a televisão, divulgar o trabalho e depois abrir uma igreja local. Tem um pastor lá que já caminha conosco, que é o pastor Ildeu. A sua esposa é pastora. O pastor Ildeu tem 3 filhas. As 3, irmão, são pastoras. Família toda crente. O pai dele era crente. E o pastor Ildeu eu vou tentar trazer ele aqui para ficar uns dias pregando aqui junto conosco, para vocês conhecerem. É uma bênção, vocês vão amar o pastor Ildeu. Um amor de pessoa, mineiro. E bênção, tá? E aí, na campanha do Yom Kippur, no decorrer do tempo, eu vou falar mais aqui para vocês da igreja sobre esse projeto. Tem um livrão lá para colocar o nome do pessoal que vai nos ajudar, para a gente estar orando continuamente. Vamos fazer os altares de 7 horas de oração, viu? Nesse Yom Kippur agora, nesses 10 dias que vai ter, um desses 10 dias vai ser as 7 horas de oração, a primeira, viu? Então você já se prepara. Hoje mesmo eu já estava aqui ligando para a TIM, para trazer a internet para cá, para a gente fazer ao vivo aqui, 7 horas de oração. E aí todo mundo, quem quiser vir participar dessas 7 horas de oração, vocês vão vir para participar. O meu propósito é com as pessoas que estão conectadas a esse propósito. Eu vou vir, lógico. Mas quem quiser vir para orar, pastor, não dá para mim vir às 7 horas. Vem orar 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas, ou vem orar tudo, 7 horas. Vai ser bênção, irmão. Vai ser bênção, prepara, porque o céu vai abrir. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere. Glória a Deus. Nós vamos orar por cada um de vocês, mas antes eu quero fazer uma oração inicial, antes da gente passar aí
o manto sobre vocês. Coloque assim as mãos no coração. Feche os olhos. E repita assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu quero que o Senhor me cubra com esse manto de milagre. Senhor Jesus, eu creio que eu vou tocar no manto espiritual de Jesus. Senhor, me envolve agora com um manto de cura. E da mesma forma que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, no manto de Jesus, e foi curada. Senhor, toca os meus ossos, juntas, nervos, articulações, os órgãos do meu corpo, e cura-me. Cura também, Senhor, as pessoas que eu estou orando e pedindo ao Senhor que as cure. Visite cada um e traz agora a manifestação do milagre. Senhor Jesus, cobre a minha vida amorosa com o manto de amor e leva-me à sala do banquete e libera toda sorte de bênção amorosa na minha vida, felicidade, restauração e alegria. Senhor, estende também o manto da prosperidade e traz sucesso, multiplicação, crescimento e prosperidade na minha vida financeira. Tudo, Senhor, que envolve o financeiro, seja trabalho, profissão, negócios, projetos, coloca as tuas mãos e abençoa. Senhor, estende também o manto da salvação e salva a minha família. Senhor Jesus, eu quero agora viver o que o texto sagrado diz: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Estende esse manto e salva cada um, Senhor, que está perdido, e liberta. Senhor, o manto é cobertura, é proteção. Então, neste momento, libera o teu manto sobre a minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Amém? Você sente um pouquinho. Agora, nesse momento de oração, eu vou te dar alguns minutinhos para você orar, e você vai gerar na tua vida, dentro de você, o desejo de receber o milagre. E aí nós vamos pegar esse manto, esse que eu estou aqui, a pastora já está com dela. Em dado momento da oração, nós vamos passar aí, cobrir você com esse manto e abençoar a tua vida. Mas é lógico, o que é que você quer receber? Qual é o tipo de manto, de cobertura que você precisa hoje? Ah, pastor, preciso de saúde. Então ele vai te tocar agora. Ah, eu preciso de prosperidade. Então ele vai te tocar também. Eu quero que você fale com Deus. Eu vou te dar alguns minutinhos enquanto o irmão Samuel adora, só para você pegar um engajamento aí, para você abrir o seu coração e falar com o Senhor, só para isso, tá? Então comece a falar com Ele neste momento. Vem, Senhor, neste lugar. Vem, Espírito Santo, pois nós queremos, Pai, que o manto da Tua glória, Pai,
seja estendido sobre cada pessoa agora. Ouve cada oração, cada palavra, Senhor, que esse irmão, essa irmã está dizendo, e responde ele, responde ela, Senhor, com milagres. Sobre toda terra e exaltado sobre o trono Do céu. Aleluias. Vem, Senhor. Libera os teus anjos, Pai. Cada oração, cada palavra que está sendo feita agora, que está sendo verbalizada, materializa, traz a existência, Senhor. Te exaltamos, Deus. te exaltamos, aleluia, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Isso, fale com Ele. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos.